Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não porque alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, eu acolho também, nesse Domingo dos Pais, os pais que estão participando dessa Santa Missa pelas redes sociais, né? Chegou agora ali a notícia de que tem pai no hospital participando da missa conosco pelas redes sociais, pelo nosso canal de YouTube. Então, a gente acolhe também esses pais que estão com a gente. E acolho também as famílias enlutadas que vêm hoje rezar o 7º dia dos seus falecidos. Com carinho muito especial, todos os pais, com carinho muito especial os nossos amados diáconos. E hoje também, filhos, durante a missa, nós vamos fazer o envio missionário do diácono Sena e de sua esposa Flávia, que vão partir em missão para Rondônia, Amazônia Legal. Vão ficar lá um tempo em missão e hoje é o dia do envio missionário desses filhos de Deus. Inclusive, eles estão aceitando, se alguém quiser acompanhá-los para se fazer missão lá em Rondônia, eles estão levando junto também, né? Se aparecer algum candidato, né, Sena? Vai junto para a Amazônia Legal fazer missão. Queridos, estimados do meu coração, abrimos hoje a semana de oração pela família. Vamos estar rezando a semana todinha, todas as noites, às 8 horas da noite, de segunda a sexta, sábado e domingo às 7h30, rezando pelas famílias, pedindo a bênção e a graça de Deus, para que a gente viva isso que a palavra de Deus nos ensina hoje. A certeza da presença real de Jesus na Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Vamos repetir juntos? Eu sou o pão vivo descido do céu. Essa é uma grande verdade. E Jesus diz assim, ó, quem crer viverá eternamente. Quem crê que Jesus é pão vivo, quem crê que Jesus é descido do céu, esse viverá eternamente. Quando o Senhor Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos hoje e falando, né, eu sou o pão vivo descido do céu, aquele que comer desse pão viverá, quem comer desse pão não morrerá jamais, nós temos que ligar, porque a gente tem que contextualizar a palavra de Deus, lê-la no contexto. Então nós vamos lembrar desde o comecinho, 2 domingos atrás, quando Jesus Cristo multiplica os pães, ele está ensinando para uma multidão, a multidão faminta, não tem o que comer,
Filipe diz, nem 200 moedas de prata, mas aí aparece um menininho com 5 pães e 2 peixes. Jesus organiza a multidão, primeiro ele organiza, pede que todos se sentem, depois ele acolhe aquilo que o menino vem trazer, tudo que ele tem. Jesus abençoa, pede para os discípulos distribuem, todos comem. Quantos cestos cheios sobraram? 12 cestos cheios. Quantas são as tribos de Israel? Quantos são os apóstolos do Senhor? Sobrou pão, então, para alimentar todas as tribos de Israel. Sobrou pão para todos os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor espalharem pelo mundo todo. Esse pão para as 12 tribos, os 12 cestos, um cestinho para cada tribo. Nós somos tribo de Israel, nós somos a nova Jerusalém celeste, caminhamos rumo à eternidade. Todo o povo de Deus faz parte das tribos de Israel. Sobrou cesto, sobrou pão para alimentar toda a população do planeta Terra durante todos os séculos e séculos. E esse pão que alimenta, esse pão que dá vida, esse verdadeiro pão descido do céu, tem um nome, e o nome desse pão do céu é Jesus. É o pão que nos alimenta. Jesus é pão da vida. Veja que quando Jesus está dizendo, ele fala assim, né? Eu sou o pão vivo, e ele diz, os pais de vocês comeram o maná do deserto, no entanto morreram, porque aquele maná era um pãozinho que perecia, pão perecível. O povo atravessando o deserto não tinha o que comer. Moisés reza, Deus envia o maná no deserto. Todos os dias o povo sai das suas tendas e vai recolher alimento. Pode recolher alimento para 2 dias? Não. Pode acumular alimento? Só pode recolher o alimento necessário para aquele dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí Jesus diz, só que quem comeu aquele pão morreu. Agora quem comer deste pão viverá, que é Jesus. Quem comer da minha carne, do meu pão, oferecido livremente. Então aquele pão que Deus Pai mandou, não é o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz Jesus, pão eucarístico. Veja, filhos queridos, a gente liga com a primeira leitura, que é do livro dos Reis. Ali tem um profeta, Elias. Elias, a gente leu também na semana passada, foi aquele que rezou, porque já não chovia, e Elias rezou pedindo chuva, e choveu por 3 anos. Depois Elias rezou de novo, Luiz, pedindo que parasse a chuva, e parou de chover. Elias é aquele que derrotou os profetas de Baal. Havia uma multidão de profetas de Baal, e Elias sozinho era o único profeta de Deus. Ele foi e derrotou todos os profetas dos falsos deuses. Só que na leitura que nós fizemos hoje, Elias está cansado, deprimido. Ele só quer viver deitado, deitadão, perdeu a força. E a gente leu ali em Reis que ele se deitou à sombra de uma árvore, um junípero. Vocês lembram o que ele pediu para Deus quando ele se deitou naquela sombra? Pediu o quê? Fala alto para todo mundo ouvir. Pediu para morrer. Pediu para morrer. Ele pediu a morte para si mesmo. Ele estava cansado. Pensa na dor desse homem. Pensa na dor. Veja, ele tinha destruído todos os profetas do inimigo de Baal. Ele tinha pedido para rezar, tinha pedido para chover, e choveu. Ele era um grande amigo de Deus. Ele tinha feito muitas coisas boas, mas ele estava cansado, ele cansou, se deprimiu, não tinha mais vontade de viver. Princesinha linda. E aí ele se deitou nessa sombra dessa árvore, e ele pediu para ele mesmo a morte. Só que ele era um homem de Deus. Ele não deixou de ser homem de Deus. Ele só se entristeceu. E às vezes isso pode acontecer com a gente. Pode acontecer que em algum momento da nossa vida, mesmo nós sendo homens e mulheres de Deus, pode ser que alguma vez na vida da gente a profunda tristeza se estabeleça sobre nós. Que linda, olha só que bonitinha. Oi. E esse homem extremamente abatido deitou-se à sombra da árvore e pediu para si mesmo a morte. Só que Deus esqueceu desse homem?
Não. Talvez aquela tristeza do coração dele, a dor que ele estava passando, o cansaço físico, espiritual, mental, tivesse feito com que ele mesmo, naquele momento extremo, naquele momento, e a vida da gente não é um momento, a vida da gente é uma sucessão de muitos momentos, momentos bons e momentos maus. A vida da gente é assim, Por isso nós não podemos parar, nem nos momentos bons e nem nos maus. A gente tem que saber que vai haver um outro momento. Elias se cansou e pediu a morte, mas Deus não esqueceu de Elias. E Deus enviou um anjo. Você tem um anjo, eu tenho um anjo. E Deus enviou o anjo para Elias. E quando Elias acordou, ele olhou para o ladinho e o que ele viu? Viu o quê? Pão! Que o anjo trouxe do céu. Só que ele olhou para aquele pão, um pãozinho assado, cheirosinho. Sabe aquele pãozinho de manhã cedo, cheirosinho? A minha mãe, a dona Andina, quando eu era criancinha, ela fazia pão no forno. Ela assava na folha de bananeira, forno na rua, aquele forno de cerâmica, dava um cheirinho bom. Devia estar com esse cheirinho o pão. Só que o Elias não quis saber. Ele deitou de novo. Ele só queria estar deitado, ele estava deprimido. Uma vez figueira, sempre figueira. Ele estava deprimido, filhos. O anjo teve que dar um grito com ele. E o anjo disse para Elias assim, Elias, levanta e come, pois tens um longo caminho a percorrer. Levanta e come, tens um longo caminho a percorrer. Eu e você temos caminho para percorrer. A gente tem muita coisa para fazer na nossa vida. Muito que conquistar, muito que realizar, muito que falar de Deus, muito que testemunhar. E o Elias ainda tinha muito que fazer. Levanta e come, tens um longo caminho a percorrer. A palavra de Deus diz que Elias se levantou, comeu daquele alimento, aquele pão vivo, aquele pão descido do céu, aquele pão dos anjos, e ele caminhou. Quanto tempo ele caminhou, diz a palavra? 40 dias e 40 noites. Elias caminhou por 40 dias e 40 noites. Quando o Senhor Deus trouxe o dilúvio para este mundo, choveu durante 40 dias e 40 noites. Quando Jesus Cristo foi se preparar no deserto, ele esteve lá 40 dias e 40 noites. Quando o povo saiu do Egito para a terra prometida, foram 40 anos caminhando. Muitos de nós vamos agora fazer a quaresma de São Miguel, 40 dias de oração. 40 dias e 40 noites que Elias percorreu, é o símbolo de uma caminhada de uma vida toda, é toda uma história. Levanta e come, porque você tem um longo caminho a percorrer, você tem estrada pela frente, tem coisas para realizar. E o Elias percorreu 40 dias e 40 noites, na direção do que, filhos amados? Foi para onde? Para o Monte Horebe. E o Monte Horebe é o monte de Deus, é terra de Deus, é casa de Deus, é lugar onde Deus está. Eu e você, neste mundo, nós temos esse tempo todo para percorrer, os nossos 40 dias e 40 noites, e nós percorremos 40 dias e 40 noites na direção do Monte Horebe. Eu e você caminhamos na direção de Deus. Eu e você queremos voltar para Deus de onde a gente veio. Por isso eu e você precisamos desse pão dos anjos, desse pão do céu, desse pão de Deus, desse pão que é Jesus, para que a gente, na nossa tristeza, na nossa dor, nos nossos momentos baixos, nós sejamos alimentados. E mesmo nos dias em que nós quisermos ficar no nosso deserto, como estava Elias, à sombra de junípero, deitados, pedindo a morte, o Senhor Deus vai lembrar-se de nós. Agora, nós vamos precisar ouvir a vozinha que diz para a gente: come desse pão, que é a Eucaristia, bebe desse sangue, que é Jesus Cristo, ouve a palavra de Deus, coloca em prática, levanta e anda, porque você tem um caminho longo a percorrer.
E aí Jesus sentencia: quem comer deste pão viverá eternamente, não morrerá jamais. Veja, no último domingo, Jesus fazia um pedido, porque aquelas pessoas seguiam Jesus, preocupadas com o pãozinho que ele tinha multiplicado. E Jesus dizia para eles: não vos preocupeis com esse pão que passa, esse pão que acaba. E Jesus dava uma ordem, um verbo: esforçar. Jesus dizia: esforçai-vos pelo pão que não perece. E a gente tem que meditar. De manhã eu fazia essa pergunta aqui na igreja: quanto esforço nós gastamos para conquistar o pão que acaba, o pão que passa? Todos os dias nós levantamos cedinho, trabalhamos o dia todo para comprar arroz, feijão, alface, tomate, brócolis. Não, brócolis nem tem todo mundo. Mas a gente que se esforça para comprar a comidinha, para comprar a roupa, para pagar a conta da internet, coisas todas que vão passar. E é um esforço. E qual que é o esforço que a gente empreende para buscar o pãozinho que não passa? Porque nós temos muito esforço para alimentar esse corpo material, que por mais que belo que seja, né, vocês estão dizendo assim: nossa, Padre Sedemir, que lindo, e um dia aquele corpinho não vai existir mais. A gente dá remedinho para esse corpinho lindo, a gente alimenta esse corpinho lindo, a gente gasta gel e mais gel nesse corpinho lindo, e um dia esse corpinho lindo não vai mais existir. E qual que é o esforço que a gente empreende para a alma, o espírito, que vai existir eternamente e que precisa ser alimentado do pão vivo descido do céu? Veja, Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Se a gente crê, a gente vai viver. E se a gente acredita, se eu e você estamos aqui nessa igreja, a gente acredita que Jesus é vivo, a gente crê que Jesus está na Eucaristia, nós fizemos a primeira comunhão, nós levamos os nossos filhos para fazer, a gente adora Jesus no Santíssimo Sacramento, nós lemos a Bíblia em casa e a gente sabe, é Jesus. E o lugar de encontrar Jesus é na igreja, quando a gente vai tomar a comunhão, ouvir a palavra de Deus. Com quanta facilidade a gente deixa Jesus para trás, né? Ou a gente murmura ali, quando Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu, as pessoas que estão ouvindo Jesus murmuram: como é que ele pode dizer que ele desceu do céu se ele é o filho de José, se ele é o filho de Maria? Sabe, quando as pessoas ficam murmurando da igreja: o que eu quero com a igreja, o que eu quero com missa, o que eu quero com adoração ao Santíssimo, murmuração. A gente entende ou não entende? A gente percebe que é Jesus ou não percebe que é Jesus? Se a gente percebe, nós temos que tomar uma atitude. E aí, a palavra de Deus se confirma também na segunda leitura, que é a carta que São Paulo escreve aos Efésios. Porque daí, alimentados desse Cristo, pão vivo descido do céu, caminhando na direção do nosso Horebe, andando os nossos 40 dias e as nossas 40 noites, Paulo pede para a gente, alimentado pela Eucaristia, nós devemos apagar da nossa vida toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. Tudo isso deve desaparecer do meio de nós, diz São Paulo, como toda espécie de maldade. A Eucaristia que a gente comunga, a palavra que a gente comunga, a presença do irmão que é Jesus, porque nesse irmãozinho sentado do teu lado tem Espírito Santo. Esse irmão sentado do teu lado aí tem Deus dentro dele. Pode até nem parecer, mas tem. Está aí, é um filho de Deus, templo do Espírito. Então esse irmãozinho sentado do teu lado também é altar da revelação do Senhor. E aí, toda espécie de maldade, toda irritação contra esse irmão, toda cólera, toda gritaria, toda injúria, toda amargura, alimentados pelo Espírito Santo de Deus e pela Eucaristia, tem que sumir do meio de nós. A gente tem que produzir frutos, como diz aqui Paulo aos Efésios, temos que ser bons uns para com os outros, sermos compassivos, perdoar-nos mutuamente, assim como Deus perdoou por meio de Jesus Cristo. Precisamos ser imitadores de Deus, como filhos de Deus que Ele ama. Quanta verdade num trechinho de 3 versículos. Imitadores de Deus, como filhos de Deus e amados por Deus. Só isso, só essas 3 palavrinhas: filhos de Deus, imitadores de Deus. Deus nos ama como pai, hoje no dia dos pais. E aí você que é pai, o que você sente de amor por seu filho? O que essa palavra diz para você? Que nós sejamos imitadores de Deus, como filhos de Deus que Ele ama.
Aquele filho que olha para o pai que é policial e diz quero ser policial. O filho que olha para o pai que é bombeiro e diz quero ser bombeiro. O filho que olha para o pai que trabalha lá na marcenaria e diz quero ser marceneiro como meu pai. Imitador do pai. Nós temos que olhar para o nosso Deus Pai e dizer queremos ser imitadores do Pai que é Deus. E a Eucaristia nos fortalece para sermos imitadores, para que a gente não fique deitado à sombra do junípero como Elias queria ficar, mas para que a gente levante e caminhe na direção do Horebe, do nosso céu, do nosso monte de Deus, do lugar onde Deus habita. Que nós sejamos imitadores de Deus, do nosso Pai. Que a gente viva no amor como Cristo nos amou e se entregou por nós. É o que pede Paulo, alimentados pela Eucaristia, pela palavra, pela presença viva do irmão, sem murmuração, mas com muitos motivos para louvar, bendizer e glorificar. Que a gente caminhe rumo ao céu. Vamos dizer juntos: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão não morrerá, mas viverá. Agora só os que acreditam digam comigo assim: eu creio. Olha, bonito esse creio, gostei. Até Deus gostou também, bendito seja. Que assim seja e que a gente transforme em vida, em vida, em vida, em vida e força para caminhar. Filhos queridos, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.